Olá, gente, estamos de volta com mais uma aula de Direito Constitucional. Seja bem-vindo a mais este nosso encontro. Nós estamos aí nos últimos dias trabalhando os direitos fundamentais e agora, nesta aula, enfrentaremos o princípio do contraditório e da ampla defesa. Princípio do contraditório e ampla defesa será o nosso desafio de agora. E eu já lhe adianto o seguinte: contraditório e ampla defesa é matéria comumente, recorrentemente cobrada aí nas provas de concurso. Então não perca esta oportunidade de atualizar os seus conhecimentos. Nós vamos começar com a leitura aqui do comando constitucional que anuncia o contraditório e ampla defesa e depois, como comumente fazemos, partiremos para as explicações devidas. Vamos lá. Artigo 5º, no seu inciso 55, nós temos o seguinte: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. E aí, nós selecionamos 5 observações, selecionamos 5 temáticas comumente cobradas aí nas provas de concurso. Quando o assunto é contraditório e ampla defesa, o examinador costuma cobrar essas 5 temáticas, ou pelo menos uma delas. E você não vai deixar passar. Você vai estar atento, vai estar aí preenchendo o seu portfólio com cada uma dessas observações por nós aqui selecionadas. E a primeira delas? A primeira. Gente, anote. Contraditório e ampla defesa é decorrência do princípio do devido processo legal. Contraditório e ampla defesa, os princípios do contraditório e da ampla defesa decorrem logicamente. É uma consequência obrigatória do princípio do devido processo legal. Na aula passada nós estudamos o devido processo legal, quando vimos que, de acordo com a Constituição, ninguém poderá ser privado de sua liberdade ou de seus bens, senão em virtude do devido processo legal. Então não há o que se compreender devido processo legal se não for oportunizado às partes litigantes em um processo judicial ou administrativo o direito de contradizer as alegações que são feitas contra esta parte. Não há o que se falar em devido processo legal se não se oportuniza aos réus de um processo judicial administrativo a ampla defesa. Então anote isso aí. Princípio do contraditório e da ampla defesa é uma decorrência do princípio do devido processo legal, e esta foi a nossa primeira observação. Já vamos para a segunda. Atenção. A garantia do contraditório e da ampla defesa se dá no âmbito do processo e não do inquérito. Atenção. Garantia do contraditório e da ampla defesa ocorre no processo, seja este processo administrativo, seja este processo judicial, e não em âmbito de inquérito. É comum o examinador querer confundir o candidato em relação a isso aí. Então anote esta segunda observação. Garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa acontece no processo e não no inquérito. Esta foi a nossa segunda informação e nós já vamos para a terceira. Atenção. Não confundir contraditório com ampla defesa como se a mesma coisa fosse. São parecidos, são indissociáveis até. Um está contido no outro, mas são institutos diferentes, distintos. Então esta é a nossa terceira informação para o seu portfólio. Uma coisa é contraditório, outra coisa é ampla defesa. São parecidos, são indissociáveis, mas não são a mesma coisa. E a quarta e a quinta observação é justamente explicar o que seja uma e o que seja outra. Na quarta observação por nós aqui selecionada, que é comum o examinador cobrar de você, é a explicação do que seja o contraditório.
para que a partir do seu entendimento você possa diferenciá-lo da ampla defesa. Contraditório é o seguinte: contraditório é a possibilidade facultada aí às partes litigantes em um processo de contradizer as alegações que forem feitas contra esta parte. Você é parte de um processo judicial, ou você é parte de um processo administrativo, seja você réu ou seja você autor. O que for alegado em seu desfavor, você tem a oportunidade de contradizer, de dizer diferente. Então, é lógico que quando você contradiz as alegações que são feitas contra você, você está se defendendo. Por isso que o contraditório está dentro da ampla defesa. Mas não se confunde com a ampla defesa, porque a ampla defesa compreende não somente o contraditório, como também outras coisinhas, que nós vamos ver agora, analisando a nossa quinta observação, nossa quinta informação. Primeiro, retomando a quarta, o que é o contraditório? Contraditório é a possibilidade das partes, as partes ali litigantes em um processo, contradizer, dizer diferente em relação às alegações que são feitas contra você. Isto é o contraditório. E o contraditório é garantia para quem? Para todas as partes litigantes de um processo. É importante marcar essa diferença. É importante marcar essa observação. Contraditório para todas as partes, porque a ampla defesa é somente para o réu. A ampla defesa é somente para o réu. Contraditório é tanto para o réu como para o autor. Bom, e agora? E agora que sabemos o que significa o contraditório, vamos entender o que seja ampla defesa. Como ampla defesa, nossa quinta observação aí para o seu portfólio, como ampla defesa, se compreende não somente esta possibilidade de contradizer as alegações feitas em seu desfavor, como ampla defesa também compreende a possibilidade de você requerer a produção de provas em sua defesa. Sejam provas periciais, sejam provas testemunhais, você pode sim requerer. A ampla defesa compreende o contraditório, mas também compreende a produção de provas e vai além. Pela ampla defesa, você pode simplesmente requerer o seu direito ao silêncio. Neste processo eu não quero falar nada. Boca muda, boca fechada, é mais uma das possibilidades de exercício da ampla defesa. Direito ao silêncio. Às vezes você falar, você vai estar se incriminando. Então, direito ao silêncio também é compreendido na ampla defesa. A ampla defesa compreende contraditório. A ampla defesa compreende o requerimento para a produção de provas, sejam periciais, sejam testemunhais. Ampla defesa compreende direito ao silêncio e ampla defesa compreende também o direito de recorrer a uma instância superior. Digamos que você foi condenado aí na primeira instância, a ampla defesa lhe traz o direito de recorrer para as instâncias superiores. No processo judicial nós estamos mais acostumados aí com as instâncias recursivas, mas também no processo administrativo, no mínimo 2 instâncias deve existir. A primeira, a inicial, e uma recursiva. Então, gente, uma outra informação importante acerca da ampla defesa é que ela pode se apresentar em 2 frentes: a autodefesa e a defesa técnica. Então, atenção que a ampla defesa compreende a autodefesa por um lado e a defesa técnica por outro lado. Nós estamos falando em autodefesa quando se oportuniza ao réu a por si só se defender, apresentar suas versões dos fatos. E falamos em defesa técnica quando, além da possibilidade de autodefesa, obrigatoriamente se confere ao réu o direito de ser defendido por profissional, por um advogado ou por um defensor. Então, defesa técnica levada a efeito por advogado, autodefesa quando o próprio acusado, o próprio réu, se defende. E aí foram essas as 5 informações mais importantes para você que se prepara para concurso, em cujo edital se cobra
contraditório e ampla defesa. Espero que tenha sido útil aos seus estudos. Eu peço até que, se você gostou da aula, aproveita aí para curtir o vídeo, para se inscrever no nosso canal, caso não seja inscrito, e já te convido para o nosso próximo encontro aqui no canal, quando continuaremos a estudar os direitos fundamentais. Até já, eu aguardo você.